Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Hoje é dia 18 de março de 2016. Atualizando as notícias, né? Estou sendo obrigado a fazer os vídeos em sequência devido à quantidade de informação que está acontecendo. Ontem era para ter sido a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula. E o que aconteceu? Não aconteceu. Em apenas 20 minutos, até estão brincando na internet, o ex-presidente Lula virou charge de miojo, em 3 minutos cai do cargo. Né? E o que está acontecendo é que fica pronto e cai do cargo, né? Pronto para servir em 3 minutos. E o que está acontecendo, na verdade, é o seguinte, que tentaram, de alguma maneira, trazer ele de volta. Porque o que aconteceu? Foi um juiz, né, que pegou e deu uma liminar, dizendo que não, que ele não poderia assumir o cargo porque entraram com uma ação, um advogado entrou com uma ação contra esse negócio. Muita gente está entrando, tem umas 20 ações, né? E eles vão colocando, vão derrubando, colocando, derrubando para ganhar tempo, para ver se acontece o que tem que ser, o que tem que acontecer de fato e de direito, que é no caso a lei, né? Cumpra-se a lei, né? O governo está atacando o judiciário. Ou seja, o governo está atacando basicamente a lei, a justiça. Né? O governo diz que não, que a justiça está contra o povo e contra ele, contra o governo. O governo é partido, só para informar vocês. Existe uma possibilidade que eu falei para vocês, que daqui a pouco o PT, num sistema ditatorial, né, déspota e tirano, faça a extinção dos partidos. Olha, tem uma alternativa para tudo isso. Se acontecer um golpe e não for capaz o Congresso Nacional de reagir a esse golpe, existe uma alternativa, apesar de ser hoje segundo escalão. E sei que o pessoal, muita gente vai dizer, não, ditadura, isso aí foi história do PT, isso aí foi história de uma esquerda maniqueísta que desenvolveu convenceu ao longo de várias gerações, através de formação, de aparelhamento de Estado, de aparelhamento ideológico dentro das universidades. Então fundamentaram com teóricos específicos universidades humanas na base do direito, da filosofia, da sociologia, da história, e professores. Eles formaram uma série de profissionais de toda uma geração ou mais, né, que só diziam amém, para o que era educado. Eles não questionavam. Então formaram nas bases acadêmicas uma série de líderes de opinião, né, que repetiam apenas aquilo que era dito dentro das universidades. Né? Então toda a base teórica, toda a fundamentação teórica foi criada para que nós nunca mais questionássemos a possibilidade de uma esquerda no poder. Foi treinado isso durante muitos anos. Né? Isso começou quando o Raul Ponte, o deputado federal Raul Ponte, constituinte, extinguiu o SPB, Educação Moral e Cívica, e EPB, né, disciplinas que foram criadas no período monárquico, e segundo o Raul Ponte, que é cientista político, mas mestre ou doutor, não me lembro o que é, eu sou da primeira turma de bacharéis do Brasil, né, ou seja, eu sou o primeiro cientista político verdadeiro do Brasil, né, que é formado especificamente na área de ciências políticas, reconhecido pelo MEC, tá? E o Raul Ponte, ele pegou e disse que não, que isso tinha sido criado pelos militares e que por isso era uma situação de ditadura,
né, que os militares tinham sido feito uma ditadura. Na verdade, os militares chegaram ao poder por conta do próprio parlamento, né, que solicitou a vinda dos militares para defender o povo brasileiro naquele período de 64. Né. Então, distorção total de informação foi o que aconteceu naquele período. E o que acontece ainda hoje? Existe uma alternativa, que é a extinção de todos os partidos políticos. Todos. Tá? A formação de um sistema bipartidário, como acontece nos Estados Unidos. Tá? E um regime de exceção do período militar, como aconteceu no período militar. Mas isso tem que ser chamado pelo povo. Tá? O povo tem que entender isso. Então, se acontecer do parlamento não dar jeito na situação, se acontecer do judiciário não dar jeito na situação e nós realmente sofrermos um golpe a todo e qualquer custo, só vai nos restar uma alternativa, que é uma entidade de Estado, que protege a nação, que são as forças militares. Elas são entidade de Estado, elas não são de governo, elas não devem fidelidade a governo algum, a partido algum. Elas representam a nação e representam a bandeira, e elas estão ali, está escrito na Constituição que elas defendem o povo. Está escrito na Constituição que elas defendem a Constituição, defendem a lei. Então, se algum partido de qualquer governo que seja inventar de dar um golpe no país e o parlamento se tornar incapaz de combater isso, o judiciário, a lei, for incapaz de defender isso, baixa tudo, acaba com tudo, começa do zero. Alguns países do mundo já fizeram isso. E é possível, sim, ser feito. Mas o povo tem que clamar, o povo tem que querer. Então, por enquanto, a gente está falando de impeachment, né, de cassação, e qualquer coisa que a gente fale do período militar, coisa assim, o pessoal pega e fala, oh, não, é ditadura. Não tem nada a ver com ditadura. E claro que muitos parlamentares não vão querer esse tipo de coisa pelo simples fato de que eles poderiam perder os seus mandatos. Mas é emprego, né, gente? O cara está defendendo o dele, vamos combinar, tá? Então, basicamente, deputado, senador que reclamar a respeito disso, ele está defendendo o dele, né? A realidade é a seguinte, o Brasil acima de tudo, o povo acima de tudo, tá? O país é rico, é riquíssimo, é um continente rico. E por que o pessoal pega e simplesmente fala o que fala a respeito dos militares? Apesar de que os militares têm 73% de aprovação nas últimas pesquisas. Em primeiro lugar, em segundo lugar está a OAB com 66% e com 57%, se eu não me engano, 63%, não me lembro quanto é que os cristãos, né, a religião cristã, católica. O que acontece numa situação dessa? O pessoal está tentando se segurar no poder, a qualquer custo, a preservar o máximo possível. Só que na realidade existe uma alternativa, existe sim. Se nada der certo, não tem o que fazer, não se faz aquilo que está sendo feito. Muda-se o sistema. E aí existe sim uma saída para o povo brasileiro? Sim, existe uma alternativa, que é a segurança do que existe de fato e de direito, que é o que é de Estado, não o que é de governo. É uma separação, Estado e governo. Que Estado? Por exemplo, vou dar um exemplo prático, tá? Para que vocês possam entender. Digamos que isso aqui é uma tela, mas digamos que fosse uma televisão. O que é uma televisão? É o aparelho, tá? É a parte do aparelho, a parte física. Isso é o Estado. A parte física é o Estado. Os programas que estivessem aqui dentro, tá, seriam os governos, os programas, tá? E os atores dentro desses programas, de filmes, novelas e coisas assim, seria a nação. Então o que é que nós somos? Nós somos esses atores, os atores sociais. É isso exatamente que nós somos. Os programas, os sistemas, são as ideologias, as filosofias e os partidos políticos que as representam. E o Estado é a estrutura física. Então não adianta destruir, por exemplo, o Palácio do Planalto,
aqui no Rio Grande do Sul, Palácio Piratini, as casas de governo, as casas legislativas, o Congresso Nacional destruir as sedes. Não adianta, isso não resolve, isso vai só prejudicar. São monumentos históricos e tem que ser preservados mesmo. Agora, tirar os governos, isso é necessário, isso é possível. Tá? Então, se acontece a gente retirar esses governantes, esses governos corruptos do poder, a gente está tirando o sistema que está falido, ou que tem um aparelhamento ideológico específico que está corrompido. Existe como fazer isso? Tem como fazer isso? Sim. As administrações militares, elas têm hierarquia própria, elas têm organização própria. Não fica na anarquia especificamente, não vai para a anarquia, vai para um regime. Regime militar não é ditadura militar, vai para um regime de exceção. Isso vários países do mundo estão fazendo. Por quê? Porque no momento que existe ordem e hierarquia, existe meritocracia, existe respeito, existe ordem para o progresso, que é o que está acontecendo, deixando de acontecer na nossa bandeira. Né? A gente precisa de ordem para ter progresso. Não seja necessariamente contra os militares ou contra o regime militar. Pode ser a tua última saída, pode ser a tua salvação, a salvação desse país. Então, por favor, apoiem as forças policiais, porque só quem tem medo de polícia é ladrão, é marginal. Tá? Só quem tem medo de lei é quem age fora dela. Só quem tem medo de justiça é quem comete injustiça. Tá? É simples a coisa, é bem fácil de entender. Você que tem que se dar conta de que você foi enganado. Comece a perceber o que está acontecendo.